Aí o Marcão, quando viu que não ia dar nada o futebol, porque ele viu o outro lado lá, como é que funcionava, você foi fazer o quê, Marcão? E aí que você foi trabalhar com seu pai, cara? Olha, Maurício, eu não tinha um plano B. Que era aquilo ali que você queria. Não tinha um plano B, entendeu? tava a mesma Então, foi como falar Zeca Pagodinho canta. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E eu fui indo. Claro que através do futebol amador, eu tive a oportunidade em algumas firmas, entendeu? Através do futebol também, que eu sabia que o respaldo era o futebol. Entendeu? Enquanto eu estivesse jogando, Você produzindo. jogou bastante amador, né, cara? Sim. Então, foi uma situação que um aproveitou o outro, né? A onda de jogar e a onda do pessoal me contratar para trabalhar também. Marcão, naquela Oi. época do futebol aí do amador, Sim. tinha esse lance mesmo das empresas contratar você, muitas vezes para trabalhar na empresa só para jogar no time dela? Existe. Era muita gente que... Não era? Nossa Senhora. Você tinha a regalia de... hoje, tô pé doendo. Então folga. Domingo tem o jogo, então folga. Não é, então cara? folga. Então, Não existia isso, Existiu. Clark, Rodia, Bend. Sim. Tem muitos jogadores aí que se beneficiaram dessa situação de ter um privilégio de algumas firmas ter chamado ele Sim. em relação E tinha ao salário, futebol. né, cara? Sim. Se unia, se não era, vamos dizer, tanto exigido, entendeu? E já que estavam... Ele não era muito exigido aqui, nem do outro lado, né? Nem dentro da empresa, talvez nem tanto no campo. Porque se puxar de um lado, o cara já metia um chinelinho. O cara falou, não, preciso do cara para amanhã, né? Então... E aquele negócio, o futebol você é irresponsável no futebol, você não é cobrado no futebol. Então, isso depende da idade que você tá também, no momento você começa a entrar no esquema também, por que não, né? Já que dá, vamos também, por que não? dentro, né? Fazer parte do barco também. Sim, por que Pegar não? essa onda aí. Por que não? Você chegou a disputar a Copa Kaiser 51? Você lembra desses amadorzão que tinha na época? Que tinha até uns investimentos fortes por trás aí. Chegou a disputar, mas você lembra dessas Copas que tinha, né? Sim, mas não cheguei a essa época a jogar. Porque eu fiquei muito em amador de bairro, entendeu? Que depois que eu tive uma passagem pelo Jardim Aurélia, essas coisas assim, que eu fui saber o que era mais o amador mesmo, entendeu? O que era a cobrança por 3 pontos, para ter torcida, para você... Que nem nunca foi fácil jogar amador, Maurício. Nunca foi fácil. Nem fácil, nem seguro, né? Entendeu? Você não tem segurança nenhuma, né, Marcão? Não, que você ficava exposto. Você ia no bairro tradicionais, entendeu? Que você era intimidado. Principalmente o goleiro, né? Principalmente o goleiro. Aqui atrás, se catar muito vai estar, não sai daqui hoje, aquele negócio todo. Eu cheguei a jogar uma vez em Valinhos, que eu não sabia se eu olhava para o campo ou para trás, porque aqui tinha o pessoal com manga verde e mandava pro gol. Caraca, velho. Sim. Louco. Sim. Isso aí na nuca é pior que tijolo, Sim. véio. Eu não sabia o que eu fazia, se eu olhava para trás da minha retaguarda, que era eu mesmo que fazia, ou nos lances de bola, entendeu? Então foi uma insegurança danada que sempre tive. Também é aquele negócio, né, Maurício? Eu não me intimidava, não. Quer dizer, não tinha filho, não tinha uma responsabilidade, e na flor da idade você é valente, né? Então, mas tem hora que a valentia tem que ficar meio quieta, porque é complicado, porque é meio complicado, entendeu? Mas eu tive essa oportunidade de ter, até teve um lance engraçado uma vez que eu tinha o meu amigo, né, que ele era o meu reserva, né? Então quando eu senti que estava num bairro que a gente foi jogar, que estava um tumulto, que o pessoal procura o goleiro tem que ser primeiro a ser intimidado, entendeu? Então quando eu percebi, eu falei pro amigo meu, ô Jorge, vai lá, dei a luva para ele, o pessoal já olhou a luva, sabia que ele era goleiro, que eu vou pegar uma caneleira no vestiário, já volto já. Então a pressão foi toda em cima dele. E eu entrei depois, então eu entrei mais suave. Então ele pegou a bordoada primeiro, você só pegou o filtro. Então eu fui mais suave, entendeu? Então... Você chegou a ter uma contusão feia nesse período aí? Sim, eu já tive uma fratura, alguma coisa? Uma trinca na canela, aqui na tíbia que a gente fala, né? Entendeu? Uma dividida que eu tive. Também já fui... Mas no gol, entendeu? Mas não foi assim... Bom, mas você sai bem no pé dos caras, cara. Eu lembro. Sim, que eu falo, é aquele negócio, né, Maurício? Mesmo. O goleiro tem que ser corajoso, né? Os caras falam, goleiro é louco. Era loucura total. É louco. 100% louco, entendeu? Então, você não pode medir consequências. Que eu falo, o único que não pode virar o bumbum quando o pessoal chuta é o goleiro. Exatamente. Então, você tem que ir pra guerra mesmo, pra loucura eu digo que total. o goleiro é igual motoqueiro, né? O cara que anda de moto.
Ele tá exposto o tempo todo. Só que você tá sem capacete, né? Só que você não tem O capacete. goleiro não tem proteção nenhuma. Exatamente. Você vai para um lance, e até que uma vez também, Maurício, eu fui jogar e tem a maldade. Então eu aprendi a me proteger também em relação, Com entendeu? os cotovelos também. Sim, Né? que teve a maldade de eu chegar antes na bola, agarrar a bola e o cara me chutar o meu rosto, chutou minha testa. Eu não enxerguei mais nada. Puta, apagou, cara? Apaguei. Foi instantes, mas eu apaguei. Eu tava com a bola já dominada, o zagueiro tava protegendo, mas ele antecedeu o meu zagueiro, e eu percebi, eu cheguei antes. Na hora que eu agarrei a bola, ele Pô, veio, e o cara viu que você já tava na bola, velho. entendeu? É o que eu falo pra você, é a maldade, né? É a maldade. Então hoje, quando eu via o Fábio Costa no Santos sair de carrinho que nem louco, Ele dá umas voadoras loucas, Não. né, velho? Não é? aquele foi o estilo que eu adotei, pra me proteger. Você viu o que ele fez com o Tinga no Internacional? Pelo amor de Acho Deus. que ele tava no Corinthians naquela época, não foi? Sim. Pô, ele sim. saiu com os dois Pedro, o Tinga foi expulso ainda. Não, eu falo pra você, então eu não julgo ele, porque daí ele ganhou respeito, entendeu? Então, Os caras tinham medo, né? Falou, pô, Sim. o cara vem arrancar minha perna. então foi uma escola... Foi uma que eu- arma dele, né? Entendeu? Foi uma escola que também, um escudo, que eu também aprendi a me proteger em relação a isso aí. E entendeu? geralmente sai com o pé antes, né, Marcão? Sim, sempre se defendendo, né, Maurício? Ou o joelho erguido, ou o cotovelo também em aço, porque a pessoa não vai ter dó de você. Não vai ter dó de você. Ah, você lembra aquele campo lá da Tecno que o Lemãozinho Alexandre jogava? Sim, assim, sim, o sim, time sim, lá? sim. Contra o time dele, eu quebrei o dedo. Não fecha mais. Ó. Na hora que eu fui sair na bola, o cara... Era a minha cabeça e eu fiz assim. Cara, ele ia chutar a minha cabeça, igual chutou a sua. Ele chutou, a minha mão foi parar lá atrás. O dedo foi lá no gol. O dedo. E vida que segue. Minha mão ficou desse tamanho. Parei, não aguentei. Mas, pô, eu já tava na bola. O cara não queria nem saber, velho. É que eu falo pra você, Maurício, tem a maldade, né? Que a gente vai trabalhar no dia seguinte. Então o cara, às vezes, tá a irmã, tá a esposa, tá o pai ali, tá os amigos incentivando ali também. Então ele quer ver aqueles 90 minutos que ele tem que ganhar de qualquer maneira. É. Ele não se importa, ele não tem o espírito cívico de falar, pô, é o parceiro, amanhã ele vai trabalhar também, Exatamente. ele depende do corpo, mas eu quero fazer o gol. E a gente quer impedir o gol. E eu tinha 3 meses de serviço. Lá onde eu trabalhava. Sim, lá, sim, no parque sim. lá. Meu Sim. Deus do céu. E, Marcão, e aí você trampou com seu pai, ficou no futebol, Sim. jogando no amador, no bairro e tal. Mas ao lado profissional, que caminho que você foi seguindo, cara? Olha, ô Maurício, eu já fui vendedor, Mas roupa... você é bom de papo. Você acha que vendia bem, não vendia? É que negócio, mas eu sempre gostei de conversar. Sempre isso gostei de conversar e nunca fugi do público. Nunca fugi do público. Eu sempre gosto de olhar no olho da pessoa, de me apresentar, de me informar para poder conversar com você, de A a Z. Então eu sou aquele meio vira-lata, abano o rabo para todo mundo. Então, chegou em mim, eu falo, oba, bem, bom dia, acabou. Eu não pergunto o que foi. Eu falo, bom dia, tá tudo bem com você, tudo em paz, tranquilão. Abrindo um sorriso para quebrar uma barreira, entendeu? E saber a sua vida. Eu gosto de ouvir as pessoas, de falar também, de observar, entendeu? Então fui como garçom, até hoje faço alguns bicos como garçom, essas coisas assim. E a vida sempre me trouxe a questão de lavar carro hoje, era a questão de querer dirigir. Então eu lembro que meus primos tinham... Meus primos tinham Brasília, o Fusca, o que era da época, né, entendeu? Então, por curiosidade e querer aprender a dirigir, eu lavava carro para eles. Pra manobrar? Pra dar aquela voltinha no quarteirão, né? Vou dar uma secada nele. Porque você fazia, como não tinha pano, era tudo improvisado nessas épocas, então era a voltinha no quarteirão para adiantar o serviço secar. Você foi aprendendo assim, Marcão? Fui. Até que um dia... Cara, e você pegava carro de tudo quanto é jeito, então. Sim. Então, a primeira vez que eu dirigi um pouco mais longe, Maurício, foi uma Brasília. A Brasília, mano. Então eu peguei no dia seguinte, meu primo, pô, essa aqui que é a primeira, essa aqui é a segunda, e é assim que se solta o freio de mão. Então ele deixou lá na Brasília dele. Mas embreagem não falou nada. Não, eu fui olhando. Aí você olhava ele ali, olhava ali, observava, falei, pô, é assim, é assim. Até que eu senti apto a dirigir. Liguei a Brasília, ele estava tomando banho, coloquei a primeira e saí. Olha aí, velho. Foi assim. Prestando atenção. Prestando atenção. Dá umas enroscadinhas ali, Um pouquinho, porque naquela época não tinha muito movimento, né, Maurício? E ajustei o banco, Mas não ajustei os retrovisores, Do jeito que foi. fui. Fui. Naquela época não era obrigado a usar cinto. Você entendendo? Então,
Até aí? Então foi assim que eu comecei a gostar de lavar carro e uma necessidade também. Quantos anos entendeu? você tinha? Já uns 18 já? É mais ou menos assim, por aí. Você serviu o quartel? Não cheguei. Eu cheguei, Maurício, a pegar o ônibus, entendeu? Ir até o... Agora não sei se é Bib, se é Belog ali. Aquele no Papadencheta ali. Que você vai pela Anhanguera, né? Isso. Eu não sei Eu fui lá também. a determinação ali. Então, o que houve? Já no ônibus, entrou um recruta. E eu tava de pé, né? Tinha alguns meninos sentados no último banco do ônibus. Ele tirou todo mundo ali. Eu vou sentar aqui. E a molecada tudo levantou. E eu já achei estranho, porque também eu era um pouco invocado também naquela época, né? Ninguém conhecia ninguém, pra mim não era um oficial. Era Você tá vendo o quê? Pra se alistar ainda. Isso, pra me alistar. Entendeu? Pra me alistar. Então, o que houve? Ao descer do ônibus, ô Maurício, tinha a guarita, logo ali, né? E eu desci, com as mãos no bolso, andando, né? E o soldado da guarita falou assim pra mim, aqui, tira a mão do bolso e anda depressa. A hora que eu percebi que era comigo, eu retruquei com ele. Ah, é? Eu retruquei com ele, entendeu? E já ficou aquele clima, entendeu? Na portaria já. Na portaria já. Já chegou daquele jeito. Na portaria. E adiantando um pouquinho mais, você anda ali, uns 500 metros mais ou menos, quando você deixa na portaria, você vai adentrando, né? Veio um jipe também, com 2 soldados, recrutas, soldados. E o que estava na parte do passageiro me xingou. Do nada? Do nada. Porque eles não... eles tiravam. Eles são hostis. Você está chegando ali, eles querem colocar a pressão em cima de você. Você é peixe dos caras. Entendeu? Colocar medo em você e para sobressair em cima de você, entendeu? Só que alguns baixavam a orelha e eu já não era assim, entendeu? E eu marquei quem era. Mas ele xingou, você só olhou e... Só olhei naquele golpe de vista assim, falei, é você, né? Marquei a cara. Tranquilo, entendeu? Então foi... Mas eu não cheguei a entrar na sala que... Aí você encontrou ele lá na frente? Eu já vou te falar. Aí entrei na sala, selecionou, senhor, pelo que eu percebi, falei, puta, essa sala aqui é de quem vai servir, que eram os mais altos, os que tinham mais vigor físico na época, entendeu? E eu tava bem naquela época, graças a Deus, eu tava bem, né? E colocava-se uma letra aqui, que você ficava nu, né? Colocava-se fez os exames de puxar. Isso. Colocava-se um cordão, tipo um cordão mesmo, entendeu? No seu pescoço com uma letra tal, e eu percebia que quem tinha aquela letra ia servir. Então começou, né, a entrevista, né, você tem problema de alguma coisa, não sei o quê. E o parceiro que tá do meu lado aqui, lado direito no caso, ele falou assim, pô, você tem algum problema? O sargento perguntou pra ele, eu falei, eu já quebrei o pé, caí de moto, tenho o tornozelo arrebentado, o pulso arrebentado. Daí ele colocou a letra que ele ia servir. Falei, pô, mas o cara tudo estourado vai servir. Vou falar que eu já morri e voltei, né? Você tá entendendo? Então eu falei, pô, e agora? Como é que eu vou ir? Que eu não queria. Minha intenção não era servir o quartel, né? Eu falei, e agora? Ele vai perguntar pra mim. Eu não tenho um histórico de fratura, de alguma coisa nesse sentido aí, né? Ele perguntou, e você tem algum problema? Eu falei, depende do tempero da comida que eu como, eu desmaio. Eu me sinto mal, depois de uma hora, mais ou menos meia hora, dependendo Mas veio na hora. Veio porque eu já sabia que eles falavam que a comida não era muito legal. Tá. E eu já tive problemas de estomacal de passar mal mesmo, entendeu? Sim. Então, claro que eu exagerei, lógico, né? Você aumentou um pouquinho. Coloquei um tanque de guerra, coloquei o fal na nuca do sargento lá. E ele parou, Maurício, por alguns segundos, pensou e colocou a letra que dispensava. Em mim. Olha, velho. Eu falei, pô... Aí, galera, quer escapar do exército aí? Fala que tô com estômago ruim, hein? Agora, voltando ao rapaz do Jeep. A hora que eu tava saindo, que fui dispensado, eu dei de cara comigo de novo. E ele percebeu que eu tava sendo dispensado. Aí ele retrucou novamente. Mas tirou mesmo, xingando? Assim? Xingou mesmo, dos palavrões acima, tal. E daí eu também retruquei. Falei, já que eu já não tô mais aqui mesmo, entendeu? E ele não é nada meu, não. O superior não é nada, eu não devo nada a ele. Então foi isso a situação que aconteceu e eu me levei do quartel. Mas você embaçou com o cara lá dentro mesmo? Lá dentro mesmo. São aquelas coisas que você não pensa, né, Maurício? Então você é mais jovem, mais expulsivo, você sabia, né? Que às vezes você podia se ferrar. Mas chegou a sair na mão com o cara? Não, foi no verbal. Se você sair na mão, às vezes o cara traz você de volta e faz seu serviço, sabe? O nego faz isso aí. É que eu falo que às vezes o cara tem influência com o sargento de alguma coisa, ele vai falar, aquele lá é folgado.
Mas você retrucou pra caramba, Retruquei, claro, não é que eu tive que me defender. Eu tinha que me defender, entendeu? Eu tinha que estar à altura dele ali, que eu não sabia quem era ele, o que ele podia fazer. Você viu o cara com uma arma, um armamento na mão. Tipo assim, você retrucou, mas você sabia até onde você podia ir também. Sim. Só não baixou a cabeça. Ou eu fui irresponsável comigo mesmo, irresponsável, porque eu não sabia quem era ele, o que ele podia fazer, deixar de fazer, mas eu senti que eu não podia deixar de fazer, sobrepor a minha pessoa, entendeu? Então foi essa minha passagem pelo quartel. Foi meio tenso, hein? Tenso. Eu achava legal, achava bonito, tal. Mas aquele negócio, né, Maurício? Eu nunca tive vontade, cara. Mas aquele negócio, né, Maurício? Tem as histórias, né? Aí, as histórias de que acontece, que se você falta, que se isso e aquilo, entendeu? Aí fica de castigo lá na guarda e não tem final de semana. Você tá entendendo? Os caras falam, não é que fica preso na cadeia, você fica preso sem sair mesmo. Mas fica preso. Eu cheguei a passar por uma ala ali que tinha preso. Por isso que eu falei. Fica lá dentro mesmo. Era um castigo e o cara ou foi subordinado. Tipo, ficava fechado no alojamento, essas coisas assim? Era cadeia mesmo. Era uma cadeia mesmo, entendeu? Era uma cela mesmo. Vamos colocar o preço claro, era uma cela. E eu passei por ela e eu vi. Caraca. Entendeu? Então não sei se estava bêbado, se ele foi... Aprontou. No quartel tem o regimento, é complicado. É a coisa mesmo na hierarquia, alguma coisa assim. Então... E eu sabia que eu não gostava de receber ordens, Maurício. Eu sempre fui meio rebelde, entendeu? Então não... receber a ordem, ainda mais dali, que pessoas que eu não conheço. Tô lembrando aqui, é época do militarismo ainda. Você tá entendendo? Então, você pegou o fé pro Figueiredo, né? Entendeu? Então, aquele negócio, você tem uma disciplina que você não tá acostumado e uma área que você não... É aquele negócio, você tá em outras pessoas ali, então você não sabe. Não é uma área que você domina ali, você não domina nada ali, se for ver. Você tá meio que à mercê dos caras, né? Sim, você fica exposto, né? É uma situação que você não quer, já é contrária à sua vontade. E, graças a Deus, me livrei disso aí. Glória.